Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, 7h36, ele já está virando nosso colaborador aqui. Tenho a honra de ter a participação. Vou fazer essa abertura para situar um pouco o ouvinte da Jovem Pan Sorocaba. Eu vou falar com o desembargador Ivan Sartori. Ele é formado pelo Mackenzie e ingressou na magistratura um menino. Aliás, ele ainda é jovem, mas foi com 23 anos, né? Foi o mais jovem presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é considerado o maior tribunal de justiça do mundo. Ele foi aos 54 anos, mas agora ele está voltando à idade como eu. Depois que a gente passa dos 50, a gente volta. Mas ele é uma referência quando se fala no direito e tantas outras pautas. Ele esteve em Brasília, a convite da Comissão de Transparência do Senado, nesta terça-feira, última 5, uma audiência pública para debater o que se chamou de ativismo judicial e a separação dos poderes da República. Antes de pedir ao doutor Ivan Sartori, ao desembargador Ivan Sartori, que deu seu bom dia, eu quero situar com a entrevista que a nossa querida Thaís Romão, o vídeo que nós colocamos ontem da participação do Dr. Ivan Sartori e também do Ives Gandara Martins, nesta participação deles em Brasília, no Senado Federal. Por favor, Pedro. Um momento em que o Poder Judiciário se transformou no superpoder da República, tendo o direito de corrigir os rumos do Executivo, como dizia o meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, ou legislar nas vácuos do Legislativo, sem perceber o silêncio eloquente que muitas vezes o Legislativo faz, porque eles é que representam o povo. Ivan Sartori, que presidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo entre 2012 e 2014, também fez críticas ao judiciário e pediu a defesa da democracia. Existe sim um ativismo mais do que judicial. Está existindo um ativismo político, com todo o respeito que merecem os ministros. E nós não podemos aceitar isso, que o Brasil caminhe para esse rumo. A democracia tem que ser ressalvada. Tanto o ministro... Muito bem, este é o vídeo que eu gostaria de fazer a abertura com o doutor Ivan Sartori, relembrando que ele foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e é uma referência a todos os veículos de comunicação, a Jovem Pan São Paulo, e não poderia ser diferente, abrindo a sua agenda, né? Vou falar porque não vou, eu acho que as pessoas têm que saber quem é bom. O desembargador Ivan Sartori, ele é pré-candidato a deputado federal, na próxima eleição, é pré-candidato, como muitos falam aqui também, ou são, mas ele é uma referência no direito e a gente gostaria que ele pudesse nos situar um pouco sobre esse tema do STF, interferência, não está tendo ativismo. É um prazer tê-lo aqui, desembargador. Fica uma satisfação sempre estar aqui, também com a Rosana, e cumprimentar vocês pelo trabalho de vocês, que eu admiro muito, viu? Cumprimentar os nossos web espectadores e ouvintes. Olha, realmente o que a gente viu aí é que o ativismo judicial ele já vinha ganhando espaço há algum tempo, mas é o ativismo judicial no bom sentido e moderado, né? Até Hans Kelsen, como eu mencionei lá, que é um positivista, porque a gente tem ali os jusnaturalistas, que são aqueles que o direito precede o homem, o direito já existe na natureza, né? Ele é um direito que está ali e o homem tem que seguir esse direito. O positivismo, que aí vai para o lado mais ativista, e agora nós temos o pós-positivismo, e o neoconstitucionalismo, que é realmente essa questão do ativismo, de o juiz ter uma atividade mais expansiva diante da lei. Até Hans Kelsen, como eu estava mencionando, que era um positivista, admite essa situação, né, mais expansiva do pós-positivismo, porém com a interpretação correta, e também Canutilho, como eu mencionei lá, diz que, lógico, a lei pode admitir diversas interpretações, mas desde que essas interpretações estejam de acordo com a lei. Então, o ativismo moderado, estava lá no artigo 4º e 5º da Lei de Introdução aos Novos Direitos Brasileiros, que o juiz atenderá aos fins sociais para aplicar a lei, poderá usar analogia, os costumes, os princípios de direito.
Agora, o que nós estamos vendo aí não é um ativismo judicial no bom sentido, um ativismo judicial técnico que é próprio da atividade do juiz. Não, nós estamos vendo uma expansividade, uma flexibilidade muito grande, na medida em que cada ministro tem a sua Constituição em mente. Então, ele impõe a Constituição que acha melhor. Então, nós temos ali 12 Constituições da República, uma para cada ministro e a Constituição que realmente existe. Então, é uma situação bastante complicada e isso faz com que o Judiciário se torne o protagonista de um sistema que realmente não condiz com a nossa Constituição. A nossa Constituição fala sobre a separação dos poderes, sistema de pesos e contrapesos, check balance, né? E nós aqui não estamos fundados no sistema, nosso ordenamento jurídico não está fundado no sistema do common law, como está os Estados Unidos, que dá mais importância aos precedentes da Corte Suprema, por exemplo, os precedentes judiciais ou jurisdicionais, enquanto que nós estamos fundados no civil law, ou seja, o juiz está destrito à lei. E do jeito que nós estamos vendo aí, o Supremo vai muito além da lei. O senhor contrária da lei. Não interrompendo, mas pedindo ao senhor a continuidade deste tema, o que está fazendo levar o Supremo a partir para esse posicionamento? O senhor acha que existe, por exemplo, a ausência do funcionamento das casas legislativas, ou um posicionamento da dúvida da urna do presidente? Quer dizer, que poder está fazendo com que o judiciário se avilte a tomar essas atitudes querendo legislar, né? Olha, começou com a história, né, e estendeu o crime racial para o homossexualismo, começou a história da infidelidade partidária, mudança de partido que não está na lei, começou a história do aborto no 3º mês, lá um acordo relatado pelo ministro Barroso das turmas. Então, isso tudo não tem nada e absolutamente nada a ver com a lei, né? E começou nesse ativismo que o Supremo começou a tomar espaço do Legislativo. Não se entende por quê. Algumas decisões até a gente pode entender, havendo omissão do Legislativo, o Supremo pode até prover alguma coisa enquanto não há lei. Agora, aqui nós estamos vendo que começou desse ativismo acima um pouco do moderado, como nós falamos desses casos, agora passou a haver um ativismo até político, né? Então é uma interferência costumeira, diuturna, no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Agora, isso foi crescendo porque o Poder Legislativo tem sido omisso. Ao Poder Legislativo cabe efetivamente trazer essa situação para a normalidade, restabelecer o equilíbrio entre os poderes, né? O Senado tem mecanismos para isso, como os impeachments que estão lá ali, pendentes de processamento, como também um decreto legislativo que poderia o Senado baixar quando a sua competência fosse invadida. Mas nada disso está acontecendo. Nós vimos situações assim absolutamente contrárias à Constituição e ao Congresso. Tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado estão inertes. Não sei se estão acovardados ou se realmente concordam com essa situação. O problema é que eles estão levando para o ralo as garantias prerrogativas dos nossos parlamentares. Não é? A imunidade parlamentar é de suma importância. Se o parlamentar não pode falar o que ele pensa, então já está podada metade do mandato, né? Então é uma situação bastante complicada, bastante difícil. Buscar um deputado dentro de uma casa para impor tornozeleira eletrônica ou então prendê-lo, isso é um cúmulo. A polícia cabe ao Senado, cabe à Câmara, a polícia do seu recinto, e um parlamentar ser retirado da sua casa, da casa do povo, dessa forma, é muito grave, muito grave. Além de aplicação de multas que não estão de acordo com
as penas realmente, ou as medidas cautelares, ou as consequências relativas à não oposição da tornezeleira, como está fazendo o Alexandre de Moraes. Também a questão do indulto, está ali, né, colocado com muita presteza na Constituição, que diz realmente que no indulto nós temos, o presidente tem exclusividade, é um poder político, né? E nem isso eles estão respeitando. O Alexandre de Moraes tinha decidido que o indulto é exclusivamente uma atribuição do presidente. Já havia colocado isso quando o Temer concedeu indulto a alguns presos. Agora, quando se trata do indulto concedido pelo Bolsonaro, ele não respeita, ele não aceita. A Constituição não impõe limites para o indulto em relação ao presidente. Só o artigo 5º, inciso 43, que fala dos crimes de tortura, tráfico, etc. e tal. E isso não é o caso, Daniel. Sem contar que aquilo nem era um crime tão grave, era uma situação realmente que não condiz com um parlamentar se manifestar como ele se manifestou, não era correto, mas isso implicava uma representação do Congresso com a quebra do decoro parlamentar, não é? E aí poderia até ser cassado lá na Câmara. Agora, prender, criar um crime inafiançável que não existe, um mero crime contra a honra, então isso realmente... Então, além de segurança nacional, foi totalmente revogada. Agora nós temos novos dispositivos no Código Penal. Né? Desembargador, eu vou existe até o abolício crimes aí. Perfeito. Eu vou rapidamente ao intervalo comercial, porque eu quero continuar com o senhor. Eu vou deixar a pergunta no ar. Né? A gente percebe que a Corte americana, a Suprema Corte, ou todas as cortes, elas vão de acordo com a tendência daquele que indica, eventualmente mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, de acordo com as vagas vão surgindo, de acordo com as regras em cada país. E nós temos aqui a regra dos 75, eu acredito, para os ministros supremos. A aposentadoria 75 para todos os ministros. E nós temos uma forma de escolhê-los, tem que passar pelo Senado, indicação do presidente. Eu queria entender e ouvir a sua opinião no sentido de que precisamos pensar, né, o Congresso precisa começar a reavaliar a maneira, talvez, de termos mandato desta escolha para o Supremo Tribunal Federal e não essa vitalicidade até os 70, não vitalicidade, mas até os 75 anos de idade. Eu queria abordar esse tema com o desembargador Ivan Sartori, que foi o presidente do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, está falando conosco aqui. Nós já voltamos com o desembargador Ivan Sartori, falando sobre esse tema da Constituição, da composição do Senado do Supremo Tribunal Federal, em alguns instantes. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Hoje em dia, a gente ainda tem muito aquele preconceito de que comida saudável, restritiva, não tem sabor, é sem graça, né? Uma pessoa que, por exemplo, não possa consumir leite, ela possa consumir um doce que realmente supera as expectativas dela, que seja sem leite, saudável e ainda assim muito mais gostoso do que até mesmo um tradicional. Eu vejo assim de uma forma muito especial que a gente faz aqui na Cacau Cheio. Acho que pelo fato da gente passar pelo que o cliente passa, né? A gente tem restrição também, a gente enfrenta a mesma dificuldade que eles enfrentam.
Então a gente coloca, acho que ainda mais empenho, né, mais carinho no que a gente faz. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. 10 horas, Jovem Pan Morning Show, informação e entretenimento. Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat. Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca à maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. Hoje em dia, a gente ainda tem muito aquele preconceito de que comida saudável, restritiva, não tem sabor, é sem graça, né? Uma pessoa que, por exemplo, não possa consumir leite, ela possa consumir um doce que realmente supera as expectativas dela, que seja sem leite, saudável e ainda assim muito mais gostoso do que até mesmo um tradicional. Eu vejo assim de uma forma muito especial que a gente faz aqui na Cacau Shake. Acho que pelo fato da gente passar pelo que o cliente passa, né? A gente tem restrição também, a gente enfrenta a mesma dificuldade que eles enfrentam. Então a gente coloca, acho que ainda mais empenho, né? Mais carinho no que a gente faz. Inclusive para sua vida financeira, porque aqui é assim, quando a gente cresce, você cresce junto. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. 7 horas e 54 minutos, eu continuo falando com o ex-desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu ia falar deputado Ivan Sartori, né? Desembargador, não, a lei não permite, é pré-candidato. Mas é sempre uma aula, viu, doutor Ivan, a gente poder conversar consigo. E eu falava antes do intervalo comercial, para quem está ligando agora, eu estou falando com o doutor Ivan Sartori, desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aliás, quem quiser, Ivan Sartori no YouTube, olha, tem conteúdo, tem muito conteúdo de direito, entrevistas suas em emissoras de TV e rádio. Qual é o endereço eletrônico das pessoas que querem observar esses conteúdos que o senhor tem? Olha, desembargador, Ivan Sartori. Eles colocaram lá ex-desembargador, mas o desembargador sempre é desembargador. Sempre, não é mesmo aposentado, mas é desembargador mesmo, não é esse. E normalmente... mas é aposentado. Pois aposentado. Mas o senhor não para... Mas sou título só, né? Exatamente, mas no jornalismo é o último cargo ocupado que se faz a referência, mas no caso do desembargador realmente é sempre o desembargador. Então, a gente inclusive, no momento de uma das indicações que o presidente Bolsonaro fez, havia especulações jornalísticas de que o senhor era um dos nomes que poderia ser um dos possíveis indicados do presidente Bolsonaro. Não foi até o presente momento, eventualmente outras vagas surgirão e a vida segue e continua, mas é só para mostrar o peso e a densidade da sua fala nesse sentido. O senhor acredita que a composição do Supremo, a forma em que ela ocorre, né, os guardiões da Constituição,
de maneira que o mandato tenha até os 75 anos e a escolha seja do presidente com a aprovação do Senado Federal, o senhor acha que deve sofrer alguma mudança, que o Congresso deve repensar, porque isso pode conter esse ativismo judicial ao qual o senhor já nos fez a referência? Olha, o que acontece é que nós já lançamos aí um abaixo-assinado, né? Justamente para que haja uma PEC que imponha um mandato de 8 anos para o ministro do Supremo. Você falou certo, chama vitaliciedade mesmo. Apesar de se aposentar até os 75 anos, é a garantia do magistrado, é a vitaliciedade. Isso é correto e eu acho que é adequado com relação aos juízes de carreira, aos juízes que estão em primeiro e segundo grau, para que não sofram qualquer tipo de coação política ou que não sofram qualquer tipo de influência e tenham medo, receio de perder o seu cargo. Então, evidentemente, eles têm que ter essa garantia, já é tradicional isso nas constituições e de modo geral aí nos sistemas de outros países. Então, é a garantia da vitaliciedade. Acontece que o Supremo é diferente, né? O Supremo é um órgão máximo e agora nós estamos vendo o Judiciário e agora nós estamos vendo a importância do Supremo, que acaba sendo também um órgão de direção, mas um órgão de direção na retaguarda, né? Subsidiariamente. O que o Supremo não pode é ser o protagonista, é querer dirigir o Estado. Isso não é atribuição do Supremo. E a gente vê que os presidentes indicam, então, aqueles que são próximos a ele, né? E o mandato de presidente, que é de 4 mais 4 anos, acaba se eternizando nesses ministros que continuam seguindo a ideologia, continuam seguindo a orientação, as políticas públicas daquele que me indicou, né? Raras exceções. A gente tem juízes que foram de carreira ali, que honraram o Supremo de uma sobremaneira, como o Sidney Sanches, não é? Por exemplo, nós tivemos alguns também que no ano de carreira que honraram o Supremo de sobremaneira, o Francisco Rezec, né? Tivemos ali o Jaci Falcão, o Ariomar Balheiro, mas o que acontece é que hoje a indicação se banalizou. Então o presidente acaba indicando uma pessoa muito jovem para que se perpetue ali na corte e ele possa ver os seus projetos, as suas políticas públicas e a sua ideologia prolongada e prorrogada no tempo ad eterno, praticamente. Né? É isso que precisa ser impedido. Então a gente tem que ter um mandato de 8 anos, como acontece com os senadores, né? Eu acho que é um tempo razoável e isso impediria também que essas ideologias e essas políticas públicas, né, determinadas persistissem ali no Supremo e não haveria nenhum prejuízo para a atividade jurisdicional, porque o ministro continuaria independente, continuaria com o seu mandato firme e forte, né? E ele poderia fazer aquilo que entendesse diante da lei, lógico, sempre observando a lei, né? Sem receio de desagradar ninguém. Né? Então, eu acho que isso seria o ideal. Não se perpetuariam pessoas ali no Supremo. O Supremo é o órgão máximo do Judiciário, é a importância enorme, e nós estamos vendo agora que ele é muito mais importante do que a gente achava, né? Verdade. Então, agora mais do que nunca nós precisamos de representantes ali. E mais, penso que ali no Supremo nós temos que ter a maioria de magistrados de carreira, gente que está forjada na magistratura, gente que percorreu todos os degraus da magistratura, gente que foi aí, que viveu a magistratura e a experiência da magistratura, gente talhada para julgar. Não pode vir curiosos, não é? Não estou dizendo que ali, não estou querendo ofender nenhum ministro, não estou querendo criar nenhum menoscabo a nenhum ministro ali. Todos ali praticamente têm alto saber jurídico, respeito, mas o que eu não posso achar conveniente é essa atitude que eles estão tomando, alguns ministros, principalmente esses 3 ministros, o Alexandre de Moraes, do Barroso, eu acho que do Fachin. Acho que o senhor falou uma coisa... Lula. Acho que o senhor falou uma coisa importante, além dessas que aliás, o senhor já falou, é o fato da escolha ser feita em ministros muito jovens,
pela permanência longa. Mas se a gente tiver mandato de 8 anos, que também a idade seja uma idade mais avançada para aqueles que compõem a Corte Suprema. Não é dizer que os jovens que já estão em posições de liderança, que nós temos que incentivar que o façam, mas é diferente, a gente pensa diferente depois dos 50, doutor Ivan. Nem estou dizendo que é essa a idade, né? Para o Senado, para ser presidente, tem que ter 35, tá tudo bem, tá dentro da Constituição. Mas a gente pensa diferente quando tem cabelo branco, né? Ou quando a gente nem tem mais cabelo, né, doutor Ivan? Mas a Constituição fala também na mesma idade, 35 anos. Mas o que acontece é o seguinte: a gente tem que reduzir a magistratura política. Nós não podemos ter a influência política no judiciário da forma como nós estamos tendo ali. Por exemplo, no STJ a gente tem a composição, porque nos tribunais, de modo geral, 1/5 dos seus integrantes entram pela advocacia e Ministério Público. Então, 1/5 dos desembargadores é oriundo da advocacia ou do Ministério Público e não presta concurso para esse cargo de desembargador, de juiz. Existem algumas situações em que o juiz de carreira está ali há muitos anos, mais de 20 anos, para se promover hoje para desembargador, e vem, de repente, alguém que nem prestou concurso e é contemporâneo desse juiz e vem à frente e vai lá pelo 5º Constitucional como desembargador à frente do juiz. É uma falta a falta da meritocracia, isso aí. Além do que, a Constituição diz que o cargo público deve-se, com raríssimas exceções nos seus cargos de comissão, deve ser provido mediante concurso. Eu vejo uma exceção que hoje não tem mais cabimento, esse 5º Constitucional, com a criação do CNJ, que tem uma composição escabinada. O que é isso? É uma composição mista de cidadãos, advogados, juízes. Então, hoje não tem mais sentido o 5º Constitucional. Embora eu respeite muitos dos colegas que estão ali, prezo muitos deles, alguns foram talhados para a magistratura, eu respeito muito, mas eu acho que tem que ser diminuído isso. No STJ, por exemplo, nós temos uma situação bem difícil. Ali a participação do magistrado fora da carreira é muito maior, porque 1/3 é de juízes de carreira, 1/3 do Ministério Público, 1/3 da advocacia. Então a gente tem ali 1/3 apenas de juízes de carreira. E o pior, alguns juízes ali de carreira vêm do 5º Constitucional dos tribunais abaixo, como se estivesse na carreira. Então o número de políticos, magistrados políticos, está aumentando demais. Então a justiça acaba influenciada pela política. Por isso que há essa politização. O judiciário está cada vez mais invadindo a área política, quando isso é para ser deixado para os políticos. Nenhum ministro, nenhum magistrado foi eleito pelo povo. Eles não representam o povo. Quem representa o povo são os políticos, são os deputados, os senadores, os membros, o chefe do executivo federal, estadual, municipal, e não o ministro do Supremo ou o juiz de tribunais, quaisquer que seja, o STJ. Eles não representam o povo. Eles são togados, são agentes públicos, devem ser respeitados como tal, mas eles estão a serviço também do povo e não representando o povo. Eles estão a serviço do povo. O duro é que muita gente, quando chega num cargo alto, acaba perdendo a sua essência, muitas vezes, ou então mostra a sua essência e se acha acima dos outros seres humanos, esquecendo que nós não somos nada, né? Nós somos um grão de areia. Se analisar aí o universo todo e a nossa terra e o que nós somos todos iguais, né? Nós não somos mais do que ninguém. Não é porque a gente está ocupando um cargo maior que a gente seja mais do que qualquer outra pessoa. Desembargador Ivan Sartori, quero agradecer muito a sua participação. Realmente é uma aula, a gente passa a entender melhor essa questão do ativismo
do judiciário, entender um pouco de todo um assunto muito complexo e que não dá para conversar com quem não tem a profundidade, quer dizer, a sua não é rasa, ela é realmente profunda, é uma aula que a gente acaba recebendo. Quero agradecê-lo. E as pessoas que quiserem conteúdos do Dr. Ivan Sartori, é desembargador Ivan Sartori, e pode acompanhar muitos temas por ele discutidos. Muito obrigado, viu, desembargador Ivan Sartori? Olha, eu que agradeço muito a você, a Jovem Pan, que eu tenho muito carinho por essa emissora, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, né? É a voz que realmente a gente quer escutar, que o cidadão quer escutar, quer ouvir a verdade. E cumprimentar você pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito. Tenho muita admiração por você. Obrigado. Um abraço ao nosso web. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Falamos com o desembargador Ivan Sartori. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba teve oferecimento de Matielli Materiais para Construção. Na Matielli você parcela suas compras em até 10 vezes nos cartões. E Granville, Reserva Atlântica. Mude já em 2022. Visite o apartamento decorado na Avenida Santos Dumont 1001 ou acesse granvillereservaatlântica.com.br. E esta próxima meia hora do Jornal da Jovem Pan tem oferecimento de Premodiza, Premoldados e Tem Mais.com, um portal que tem tudo sobre Sorocaba e região. Vem que tem mais. A gente volta em instantes depois deste café Excelso e os produtos da Padaria Real.